Alô você, estamos aqui para mais um encontro no nosso Dois Dedos de Prosa, este podcast que tem a missão de trazer histórias, de trazer trajetórias de sucesso, de pessoas vitoriosas, para que estimule você também na construção da sua trajetória, para que lhe auxilie na sua luta consigo mesmo para vencer as suas crenças limitantes, para lhe ajudar a despertar em você aquilo que você tem de melhor e que talvez você próprio ainda não saiba. Aqui conosco hoje a doutora Emília Franz, psicóloga, especialista em psicoterapia clínica, moradora de Salvador, unicamente por questões de trabalho e profissional, mas nativa da cidade de Veracruz, na ilha de Taparica, 38 anos, apaixonada pelo pôr do sol da Marina, usuária de uma gangorra no quintal de casa para balanços em tardes de sábados e domingos, e a psicóloga ciclista da cidade de Taparica, minha querida amiga Emília. Que alegria poder ter você aqui. Você tem uma passagem muito marcante na minha vida. E você foi e continua a ser um abraço de Deus que eu recebia no momento crucial da minha trajetória. E você, de uma forma especial, me apresentou o pôr do sol da Marina de Taparica, o simples da vida, e em muitos momentos de piração, de surto, de estresse, ainda hoje, não apenas naquele tempo, eu sempre encontrei em você um abraço afetuoso, eu sempre encontrei em você uma escuta ativa e principalmente um acolhimento sem juízo de valor, sem julgamentos e sem sentenças. Primeiro, quem é Emília? E depois, qual a avaliação que você faz como profissional, mas como humana? A gente tem dito que a razão de existência de coisas é para pessoas. O mercado produz para pessoas, seja ele o automobilístico, o tecnológico, o financeiro. O setor primário está no campo produzindo para pessoas que consomem aquilo que é produzido. E tudo que é feito pensando em pessoas. E estas pessoas parece que estão num mundo primitivo. Basta olhar os altos índices de feminicídio, de xenofobia, de racismo, de homofobia, de apartheid que nós temos vivido em dias atuais. A que, na sua opinião, se atribui isso? Obrigada pelas palavras, espero estar à altura disso tudo aí que você traz, né? Hoje falo disso de uma maneira mais segura, assim, quem eu sou, acho que eu sou essa pessoa que acolhe, sabe? Em alguns momentos isso já foi um conflito interno para a pessoa Emília, não para a psicóloga. Mas hoje não é mais não, é um lugar que me é confortável me ver, sabe? Enquanto essa pessoa que acolhe, isso é muito bom. E eu acho que isso é muito favorável na minha profissão também, né? Poder ser essa pessoa que tem a escuta acolhedora, a escuta livre, aberta, quem acolhe. Mas vamos organizar as perguntas, do que é o que eu atribuo, né? Tudo isso que a gente tem vivido nesse momento mais recente. Recente que já tem um tempo ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso vem sendo cada vez mais visto. Eu acho que pós-pandemia as coisas ficaram mais visíveis, talvez esse caos aí, né? Foi se tornando mais visível. Não atribuo um fator específico, eu acho que é um conjunto de coisas, na verdade, né? Quando a gente fala de humano, é tudo muito relativo, né? Ser humano. Literalmente, esse ser humano vem um conjunto de coisas, de aspectos, né? Envolve ambientação, envolve história de vida, envolve cultura. Então, acho que não tem uma atribuição específica, um fator específico. Mas pensando até pela experiência clínica que eu tenho, acho que esse lugar de desordem que a gente tem percebido, que a gente tem sentido também até no dia a dia, vem de um lugar de afastamento, eu acho. Um lugar de afastamento com quem a gente é mesmo, sabe? Com o que é que a gente pensa, o que é que a gente conhece da gente, né? Esse lugar do não saber causa desordem, sabe? Em diversos sentidos, né?
E a partir do momento que isso vai se juntando nesses diversos aspectos, acho que vira esse caos do que a gente percebe hoje enquanto sociedade, né? Mas a sociedade é construída desse lugar individual, né? Cada um. Então, acho que esse lugar do não conhecer favorece de maneira muito negativa o lugar do caos também. Então, e, logicamente, isso vai ampliando para um lugar social. Você é de uma família de origem muito simples. Sim. De pessoas muito trabalhadoras. Também. Pessoas muito decentes. E eu afirmo isso porque conheço grande parte dos que te cercam e dos que compõem o seu primeiro núcleo social, que é a família. Uhum. E você tem, eu imagino, pelos cálculos que eu faço, passa aí de uma década de atuação, ou pelo menos uma Sim. década de atuação profissional. Uhum. Então, com uma década de formação, de atuação profissional, mas pelo menos 4 ou 5 anos de estudo, nós estamos falando aí dos 15 últimos anos da sua vida. E exatamente a partir desse período a gente vive um recorte social, e aqui não é espaço para a gente fazer abordagem política de espécie alguma. Sim. Não é? Mas a psicologia, assim como o direito, a medicina, foram historicamente funções ou profissões alcançadas apenas por quem tinha um estilo de vida muito diferente do seu. Não é de quem nasceu numa condição sociocultural diferente, eu não diria melhor ou pior, porque mais não favorecida, é esse, talvez. mais favorecida, não é? Imagine, você nasceu em Veracruz, certamente estudou em escola pública por algum período da sua vida, se não por todo o período da sua vida escolar, Sim. do Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, até conseguir entrar na universidade. Imagino que em algum momento precisou vir, como a maioria dos nativos da ilha, estudar em Salvador, não é, com essa dificuldade de acessibilidade, de transporte, não é, com a falta de infraestrutura para a manutenção ou a garantia de direitos básicos que são previstos numa belíssima Constituição que na prática eles não se materializam, não é? E dentre essas funções de status social, pelo menos, a psicologia sempre esteve entre elas, não é? E você conseguiu furar a bolha, não é? Eu não sei, quando você olha no seu retrovisor, eu sou também egresso da escola pública, não é? Hoje ocupo uma função importante na gestão do governo do estado, não é? Mas um dia não foi assim. Tem uma caminhada, tem uma história, tem uma trajetória construída até aqui. Quais foram os desafios que você encontrou no caminho, os mais marcantes, pelo menos, e onde você encontrou apoio para seguir adiante nesse propósito, para hoje estar aqui como especialista em psicoterapia clínica, fazendo uma análise do comportamento da sociedade a partir do indivíduo, do seu lugar de pertencimento, do seu lugar de fala? Bom, quando penso no mais difícil enquanto desafio, isso é algo bem, bem nítido, assim, bem claro para mim, é esse ter que me adaptar à cidade grande. Eu acho que o trajeto entre estudar em escola pública e ultrapassar barreiras e acessar a universidade talvez não foi o mais difícil para mim particularmente, até porque eu sou aluna de ProUni, então eu sou da primeira turma de ProUni, então fiz minha faculdade toda com ProUni 100%. E isso foi muito gratificante, apesar de ser aluna de escola pública, eu fiquei em 5º lugar no Enem para minha profissão, para a escolha da faculdade que eu fiz. Então isso em si não foi tanto desafiador, eu acho que eu tive uma boa base a nível de estudo, ainda que vinha de escola pública. Minha família, como você sabe, a grande maioria é da educação, então eu tive muito estímulo nesse sentido também, de acesso, ao aprender, à aprendizagem. Mas para mim o mais difícil foi a adaptação mesmo, assim, sabe? Então, morar na ilha desde sempre, não ter que pegar trânsito para poder me deslocar, ter esse tempo mais livre, poder sair da aula e ir para a praia, por exemplo, e chegar aqui e ter que enfrentar ônibus, trânsito, onde eu morava para minha faculdade, a distância, assim, é bem significativo. Então, cortava a paralela toda de trânsito. Então, acho que o mais difícil foi me adaptar à cidade grande mesmo, assim, sabe? Ao estresse que é a cidade grande, quando eu comparo a tudo que eu vivenciei, vindo da ilha. Então, o mais desafiador foi isso. Mas meu
propósito é voltar para um lugar menor e poder levar o meu trabalho também, assim, sabe? De maneira voluntária, poder retribuir à sociedade tudo que eu recebi. Principalmente quando eu penso de ter vindo de escola pública, de ter sido aluna ProUni 100%. Então, acho que é quase um dever dar esse retorno, sabe? Você fala que o mais difícil foi a adaptação a um novo centro. No centro, eu nem posso quantificar quantas vezes maior do que aquele seu ambiente, aquele seu lugar. Então, talvez, não sei se posso assim dizer, sair do seu lugar, né, do lugar comum. E normalmente, ou quase sempre, eu digo muitas vezes que o milho só vira pipoca quando passa pelo fogo. Inventaram a pipoca de micro-ondas, mas ela ainda assim precisa ser aquecida. É na quentura. A prata só é fundida na quentura, no calor, não é? Então não há conquista sem um nível de sacrifício. Tem um preço que precisa ser pago. Ou pelo menos desconforto, não sei se necessariamente precisa de um sacrifício, sabe? Eu acho que esse lugar de sacrifício fala muito desse perfil do que é nossa sociedade. A nossa sociedade, enquanto cultura mesmo social, é uma sociedade muito punitiva. Então parece que pra gente conseguir conquistar, precisa ser com sacrifício. E eu não acredito muito nisso, assim, sabe? Eu acho que isso é muito fruto dessa construção social. Mas eu acho que é possível também a gente alcançar coisas sem necessariamente ser sacrificante, sabe? Ser punitivo, né? Claro que dentro do ambiente que a gente vive, talvez isso seja um pouco mais difícil. Espero que um dia isso se torne mais fácil, né? Sim. Mas eu acho que o lugar do incômodo, sim, não necessariamente do sacrifício, mas precisa incomodar. A psicanálise fala disso, né? A gente precisa ficar na angústia para poder conseguir se movimentar, sair, né? A terapia em si é um lugar angustiante, né? Buscar a psicoterapia. Esse lugar de ter que olhar pra gente, né? De futucar a gente, é um lugar que angustia, então. Mas é na angústia que a gente tem resultados também, porque isso nos leva a ter que acessar, né, o que está incomodando. Perfeito. Então, sim, sair do meu desconforto, do meu conforto, né, desse lugar tranquilo para ele ter que futucar esse desconforto, acabou me abrindo diversas portas para muitos outros lugares, inclusive Xorroxó, né, me fez sair, aí me movimentar. Esse lugar de conforto, isso é muitas vezes literal, não é? Como você precisou sair da ilha para vir para Salvador, eu saí de Ilhéus, não é? Para Salvador, para Itaparica, para Brasília, não é? E eu penso que a maior dificuldade que nós encontramos para executar qualquer projeto, qualquer plano, para conquistar o nosso propósito, é exatamente a mudança de hábitos. Não é? Eu, por exemplo, fui um aluno que toda a vida tinha aversão a mudar de série, porque eu ia mudar de turma, eu ia mudar de professor, eu tinha que recomeçar o caminho, e hoje eu percebo muito isso estratificado em Amanda, minha filha que acabou de fazer 12 anos. Mudar sempre me causou algo para além de desconforto, desde mudanças reais, literais, como essas do que nós estamos falando, a mudança de emprego, sim, a mudança de sala de aula, a mudança de vida, sempre me causou uma espécie de desconforto por medo do desconhecido. Então eu fiquei muito tempo preso a muitos dogmas, a muitos ritos, a hábitos cultivados de uma vida inteira, que nós chamamos alguns de crenças limitantes, que me faziam estagnar porque aquele lugar estava bom, e eu deixei de conquistar, ou de construir, ou de alcançar muitas outras coisas, ou talvez não tivesse alcançado, mas teria a experiência do ter vivido, do ter apostado, do ter compreendido que a vida passa depressa demais, que o tempo a gente não pode conter, e que o futuro é um lugar incerto demais para a gente depositar sonhos, planos e esperanças. Quando você fala que a terapia é um lugar de incômodo, você sabe bem que eu sempre fugi de encontros comigo mesmo. E nunca houve para mim ou para eu, para este ser, um lugar mais desesperador do que a terapia. Porque é o encontro consigo mesmo. E eu sempre fui muito intenso em todas as minhas relações. E até compreender que a minha jornada sacrificante
de 20 horas acordado por dia, né, para fazer exercício, para trabalhar, para estudar, para me dedicar, para canalizar essas energias para uma série de atividades diversas que me tomasse tempo, para que não houvesse tempo para este encontro comigo mesmo. De olhar para você. Porque as dores revelam diagnóstico. Não é? A gente sente um problema, vai ao médico. Aí o médico prescreve um exame, a gente faz o exame e a partir deste exame a gente tem um diagnóstico. Aí com o diagnóstico na mão, nós temos o direito de escolha. Eu trato, eu encaro o problema, ou eu fujo, ou eu me entrego, eu acredito que eu já estou para morrer mesmo, mas eu não sei se eu vou morrer hoje ou amanhã. Mas a dor, necessariamente, nem sempre é pela descoberta do problema. Não é pela falta de coragem de enfrentar e de alçar, né, um voo para sair do meu lugar comum. É porque a gente tem que se responsabilizar, né? Eu acho que esse lugar de ter um diagnóstico quando você fala, né? Eu percebo muito isso no processo clínico mesmo, né? É buscar a terapia, na verdade, para ter um diagnóstico, sabe? O que é isso que eu tenho, né? Eu costumo dizer que a gente terceiriza ao outro, né? Então, é a doença, né? Então, não é sobre mim, né? É sobre o diagnóstico. Então, isso faz com que a gente consiga ir se esquivando, sabe? Desse encontro com a gente mesmo, desse lugar de responsabilidade que não é você sobre o outro. Você já fugiu de você mesmo? Já, várias vezes. Já. E foi pior quando se reencontrou? Era pior, você temia o reencontro ou descobriu que era pior se manter em fuga? Eu acho que o encontro não era nem um reencontro, mas um encontro mesmo, esse lugar do me conhecer, sabe? Eu faço terapia, sou psicóloga, mas eu faço terapia e digo que, apesar do desconforto, hoje já nem tanto, porque tem um tempo que eu faço terapia. Não, mas já deixei de falar algumas coisas. Já omitiu. Mas pra mim não era tão desconfortante não falar, diferente dos meus pacientes, porque nesse lugar de psicóloga eu sei que aquele espaço é pra isso mesmo, né? Pra ser dentro do nosso tempo, dentro do que é possível pra gente. Então não falar não me incomoda, né? Eu sei que em algum momento eu posso voltar lá e levar o que precisa, que naquele momento não foi possível dizer. Mas independente da minha profissão, eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós, né? É terapia, é psicoterapia, esse lugar de encontro, apesar de por vezes ser angustiante, mas é um lugar de leveza mesmo, sabe? De liberdade, literalmente. É esse lugar de se libertar, né? Se libertar do que dói, principalmente que a gente consegue identificar. Então, quanto mais a gente conhece, mais favorece a gente poder lidar, né? Você falou da mudança, que incomoda a gente enquanto humano aí. A mudança é justamente o não conhecer. Certo. Então, aquilo que a gente não conhece vai incomodar. Então, a gente tende a fugir. Até porque tem uma base biológica a isso também. Você deu duas deixas aí do encontro consigo mesmo. Já abriu dizendo isso, né? Eu sou Emília e hoje eu tenho mais tranquilidade ao dizer que sou quem sou. Sim. Né? E agora termina de falar dessa mudança, desse encontro consigo mesma. Mesmo nesse lugar do desconhecido, do não saber, né? Isso por si só vai gerar insegurança na gente enquanto humano, mas é um lugar que eu me permito hoje, sabe? Me desafiar, né? Então hoje eu me vejo uma pessoa segura, autoconfiante, mesmo com aquilo que eu não conheço, né? Apesar de eu ser da ilha, eu sempre tive muito medo de mar. E foi eu lembro assim, que a maioria dos primos, dos irmãos, tinha um lugar lá na ilha que era mais profundo e as crianças, a gente como um todo, né, dava a caída da árvore. Eu era a única que não ia, né? Lá no Itaparica, você conhece, Itaparica tem o pier. Então todo mundo ia dar caída ali, eu era a única que não ia. Eu vim fazer isso já adulta, né, há pouco tempo, assim. Pois é, hoje que eu não faço mesmo. Eu fui com a Amanda para o Ecopark, lá em Arraial da Ajuda, e a molecada subindo e descendo naqueles brinquedos e aquela coisa maluca. E era janeiro, férias, período escolar, a galera pense meia hora na fila para conseguir chegar no alto. Moço, quando eu cheguei no alto, que o vento frio bateu na bunda, que eu ouvi a música do vento, que olhei para baixo, moço, aquele frio na barriga, a mulherzinha olhou para mim e disse: meu senhor, os meninos de 12 anos estão descendo aqui 3, 4 vezes por dia, por hora. Eu digo: minha senhora, se um menininho desse morrer aí, não perdeu nada, tá na primeira fase da vida, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Desci as escadas, moço, distribuindo barriga para todo canto,
com 2 palmos de sunga, sob todas as vaias e protestos do povo, que eu fiquei lá em cima, vou, não vou. Eu disse, hoje é que eu não vou mesmo, é que eu não pulo de ponta agulha em lugar nenhum. Medo do desconhecido. Exatamente. Né? Talvez reflexo da personalidade. Né? E nós não estamos falando aqui de responsabilidade por a própria vida em risco. Medo, insegurança, o lugar comum. Né? Então talvez isso tenha algum reflexo ainda das minhas muitas fugas e de coisas que eu ainda vivo lutando para vencer. Que você ainda não conhece, na verdade. Ainda não conheço. Porque não acessa, né? Então aquilo que a gente não acessa não tem como a gente lidar mesmo. Vai pelo instintivo, sabe? Pela impulsividade ou por modelos que a gente aprendeu que não foi funcional, né? Que nos foi ensinado, né, dentro da nossa história de vida. Mas o conhecer, apesar de gerar medo, é muito bom também, né? Como eu falei, eu sou da ilha, mas eu tinha muito medo de mar, então eu não fazia essas coisas que os primos, né, irmã fazia. E vim fazer isso já enquanto adulta. Aí eu lembro que no meu primeiro contato com a psicoterapia enquanto paciente, foi onde eu fui identificar o sentido que tinha para mim o mar, né? Que é esse lugar tão profundo, entende? Esse lugar de difícil conhecimento, de controle, né? Então, era o que me distanciava do mar. Eu não ia para o fundo, assim, eu não me jogava como todas as outras crianças. Hoje eu já tento fazer isso, né? Não, acho que não ainda da mesma maneira como meus primos faziam quando a gente era criança, mas já me permito mais. Você fala dos primos, desse convívio, desses momentos, né? E percebo que de uma maneira ou de uma forma profundamente marcante, não só por ter marcado a sua infância, o seu passado, né? E você hoje com 38 anos, ao fazer terapia, associa esse momento da sua vida com etapas que você venceu, que você primeiro decidiu acessar, depois compreendeu que era preciso tratar ou enfrentar, não sei como nominar a isso, né? Enfrentar, mas percebe-se que há uma correlação. Esses primos, os irmãos, a família, né, jogou que papel para que você se tornasse a pessoa que você se tornou? Eu acho que vem de maneira muito assim ambígua. De um lado vem essa exigência, né? Sempre eu percebo isso assim hoje nesse lugar mais terapeutizado, digamos assim, que minha família teve muito essa função, sabe, do processo de educar mesmo, né? E por vezes isso vinha de uma maneira muito exigente, assim, sabe? Esse lugar do certinho, né? Do ser politicamente correto. Você não tá falando de Itamar, não, né? Também. Pelo amor de Deus. Ó, Itamar. Espero que ele não escute esse podcast. Aí. Mas eu acho que ele é um dos personagens principais, assim. Mas hoje compreendo que vem muito também do que foi ensinado a ele, né? Então, do próprio processo de minha avó, eu lembro que tinha toda essa questão de postura corporal mesmo. Tinha muito esse movimento de exigência. Mas que, por outro lado, como eu falei, é bem ambíguo, né? Hoje eu percebo que isso, de certa forma, influenciou na minha insegurança, né? Não de maneira tão positiva, mas acabou influenciando. Mas, por outro lado, também me ajudou bastante, sabe? Nesse correr atrás do meu propósito, né? De conseguir sair da ilha e ter hoje, talvez, o lugar que eu tenho enquanto profissional. Vem também dessa exigência, assim, sabe? Do estudar, de ser uma pessoa digna. Então, acho que tem essas duas funções, né? Olhando para trás, para cada uma das histórias e experiências que compreendo, por óbvio, você não pode zero aqui colocar pelo limite ético da sua profissão, mas olhando para trás, não é? Para todos os momentos, para todas as histórias que você pôde ouvir, para todos os sucessos que você pôde ajudar as pessoas a conquistar naquele que era o seu intento, não é? No enfrentamento às suas questões mais íntimas, mais profundas. Quais as lições que ficam disso tudo? Porque eu sei que você tem algumas crenças, algumas filosofias. Eu não digo crença do ponto de vista do credo radical, do credo xiita, do credo limitante, né? Do credo alielador das pessoas, inclusive, né? Das suas crenças, das suas filosofias de vida, desse simples da vida, sabe? De, em qualquer oportunidade, se conectar com a natureza, desligar, sair desse mundo de pressão, né? Dessa máquina de moer gente que virou a nossa vida nos últimos dias. Eu falava aqui num outro episódio exatamente sobre isso. As pessoas estão no ônibus e a cara está no telefone celular, não consegue perceber uma gestante em pé, uma senhora em pé. A gente para na sinaleira, não é?
E aconteceu comigo uma história extraordinária sobre isso, e eu falo a partir de mim mesmo, né? Para na sinaleira, puxa o freio de mão do carro, abre o celular, manda um áudio, responde uma mensagem, e tem alguém ali com um cartaz, que independente do que seja a intenção, de como esteja ali, mas tem um humano ali, e as pessoas, especialmente estas pessoas, passam imperceptíveis. Às vezes o vigilante do posto do nosso trabalho, às vezes o assessorista do elevador, né? E muitas vezes até colegas do trabalho, a gente não tem tido a sensibilidade de perceber a dor do outro, de perceber a diferença do outro. É esse lugar do individual. Esse lugar do individual. E eu um dia estava muito incomodado para ir no santuário de Irmã Dulce. Não sei por que razão. Estava assim profundamente incomodado. Eu passei dias. Eu tenho uma amiga que me constrange. Eu digo sempre isso a ela. Porque todas as vezes que paro na sinaleira, num lugar que tem um pedinte, alguém... assim, ela sempre tem uma moeda para dar, ela sempre tem um valor em dinheiro para dar. E um dia eu disse: você dá dinheiro a tanta gente, e se essas pessoas não tiverem de fato precisando? Você nunca viu matéria de pessoas que se profissionalizaram nisso? Não, eles, daqui para lá é com elas. Meu coração está em paz. E eu sempre disse isso a ela: rapaz, você constrange todo mundo. E um dia eu estava assim tão inquieto para ir no santuário de Irmã Dulce. Isso antes de Irmã Dulce, quando era Irmã Dulce, antes da canonização para Santa Dulce. E eu vinha um dia nessa sinaleira ali de um restaurante aqui no Costa Azul, no retorno para entrar na Magalhães Neto, e tinha uma mulher com criança no colo, e ela falava, gritava desesperada, e eu estava com o som do carro ligado, ouvindo a rádio, que é um canal de notícias aqui da cidade de Salvador. E quando ela se aproximou de mim, era visível o desespero. Aí eu baixei o celular, abri a carteira, né? Tava assim, carteira não, uso um porta-cartões, no console, eu tirei um valor determinado, era o que eu tinha assim, só tinha cédulas daquele valor, e entreguei com muita tranquilidade. Isso era algo como próximo ao meio-dia. E quando eu suspendi o vidro, veio assim uma mensagem direta no meu inconsciente: você já viu, Irmã Dulce? Sim. E assim, eu me derramei em lágrimas naquele instante. Porque a trajetória de Irmã Dulce, de São Francisco, de Madre Teresa, de Santo Agostinho, na minha opinião, são as que mais se aproximam dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Mestre Jesus. A história de vida deles enquanto sujeito, né? Enquanto sujeitos viventes aqui na Terra. Eu não estou abordando o credo, né? Mas o exemplo de vida, o doar, o entregar, o preocupar, o cuidar do outro, porque foi isso que Jesus Cristo ensinou, o amor para com o próximo, né? E o próximo não pode ser Mila, que é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho história, que eu tenho carinho, aí é fácil. Isso que eu ia falar, isso fala da nossa zona de conforto, né? O próximo é aquele que eu não conheço. E aquilo foi assim, uma mensagem dilacerante no meu coração, né? E eu compreendi que eu não precisava ir no santuário, no complexo, no hospital de Irmã Dulce. Eu tinha que ser um agente multiplicador daquele estilo de vida, né? Que é o cuidar do outro. Então eu estou dizendo isso tudo para posicionar você exatamente nisso, não é? Você tem crenças, você formou conceitos, você certamente abandonou conceitos que aprisionavam, mas dessas suas muitas agendas preenchidas por João, Pedro, Maria, Zé, cada um com sua individualidade, cada um no seu lugar, cada um com seus conflitos, cada um com seus problemas, e olhar para cada um deles com os resultados que eles se permitiram alcançar, o que eles toparam lutar para alcançar, o que fica. Não para a profissional. Aí eu não estou perguntando do seu conselho regional de psicologia. Sim. Eu estou perguntando para o CPF, né, para o indivíduo, para o ser humano, para a pessoa Emília. Acho que fica um lugar de gratidão, de poder ser, né, a psicóloga, sabe? De poder ter tido acesso a essa profissão. Você falou no início assim, a psicologia, né, a advocacia, são profissões, medicina. São profissões que por muito tempo, isso vem mudando, graças a Deus, mas que por muito tempo vem dentro de um lugar de status, né? Eu acho que o que fica para Emília é poder disponibilizar o meu conhecimento a um público maior, assim, sabe? Aí desmistificando esse status que a minha profissão tem,
Então é isso que me traz enquanto gratificação pessoal mesmo. Acho que esse é meu lugar Ser de um de propósito. nós. Isso, Ser um exatamente. de nós. A menina da favela que venceu, a trabalhadora do comércio que entra de manhã muito cedo, almoça no balcão, no fundo da loja, e dali sai para a escola, para a faculdade, com um objetivo, com um propósito, né? O motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo, que se divide, o motorista de ônibus. Outro dia eu vi uma matéria assim do motorista de ônibus que passou na prova da UAB e ele estudava entre o intervalo de uma viagem e outra. Sim. Né? Então, é ser um de nós, né? Então... E ver esse lugar do que é possível também, sabe? Então, enquanto profissional, ver essas mudanças, nessas transformações que muitos desses pacientes que eu tive, né? E que eu tenho, conseguem alcançar, isso me traz também um retorno individual muito bom, né? Ver essa possibilidade de a gente se transformar, assim como eu venho me transformando enquanto sujeito, enquanto pessoa. Sendo uma pessoa melhor comigo, sabe? Tendo uma relação melhor comigo. Então, ver esse lugar de transformação também é bem gratificante. Assim. É porque tem um retorno, né? É. Todo mundo aprende, todo mundo cresce. Exatamente. Né? Vai virando uma corrente, né? Eu tenho esse lugar muito de crença, né? Porque você estava falando de crença, sobre conexão, né? De crença tanto no sentido individual e no sentido científico também, né? Então, eu acredito muito nesse movimento de conectar, sabe? Então, vai virando essa corrente que conecta, né? Perfeito. Então, eu posso compreender. Antes de a gente encaminhar, a produção já está dizendo aqui que nós estamos chegando no nosso tempo. Esse tempo corre muito, viu, doutor Ícaro? O negócio aqui passa ligeiro, viu? Mais rápido do que lá fora, viu? Haja prosa. Daqui a pouco nós estamos com 2 mãos de prosa e não com 2 dedos apenas. Você que está nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, Alisson Gonçalves, você está no 2 Dedos de Prosa. Hoje, com a doutora Emília Franz, especialista em psicoterapia clínica, a psicóloga, 38 anos, nativa da ilha de Itaparica, do município de Veracruz. Dá essa moral aí, se inscreve no nosso canal, vai lá no nosso Instagram também, no alissongonçalves.ba e segue a gente. Planos, projetos, namorar, casar, ter filho... Uma casinha branca de varanda, um lugarzinho. Uma casinha branca de sapê, como eu iniciei aqui, né? Meus planos futuros, que espero que não esteja tão distante assim, espero que esteja próximo. Então... Pra gente encerrar, nesses 38 anos, o que Emília, a menina da ilha, que precisou se adaptar num grande centro como o maior desafio, mas a doutora Emília viu da vida. Então, o que eu muito já vi da vida foi a simplicidade. E o que eu pretendo continuar vendo, assim, sabe? Poder ver a vida de maneira simples. E a gente precisa de tão pouco para ser feliz, né? Muito pouco. Eu vivo a dizer isso à minha filha, mas a partir de mim mesmo. A gente não precisa de um iPhone 13 Pro Max, a gente não precisa do carro do ano, a gente não precisa da moto mais potente. Claro que se houver possibilidade de conquistar esses patrimônios, essas coisas aqui nós somos bombardeados a acreditar como sendo instrumentos para uma vida feliz, isso tudo faz parte de um pacote, mas acho isso não é o essencial. Acho que se fizer sentido, né? Se fizer sentido pra gente, tudo bem. Então, se faz sentido ter o iPhone 4, tá, tudo bem, né? Mas se faz esse lugar do sentido no conhecimento mesmo. Não, isso faz sentido para mim. Não naquilo que é ofertado e a gente só coloca para dentro sem identificar se realmente vai fazer sentido. Eu acho que é uma palavra que eu mais uso nos meus atendimentos. É esse movimento aí, o que é que faz sentido para você, né? Eu ficava aqui sem rotulação. Eu ficava aqui com 10 dedos de prosa. Eu também. O meu desejo é que Deus, em sua infinita graça, bondade, sabedoria, continue te abençoando. Amém. Que você continue sendo esse ser humano que não é arrobo, não é exagero. Todas as pessoas que te conhecem dão esse testemunho, o seu respeito. Esse ser humano de luz, que transmite essa paz, que tem uma história de vida que certamente motiva e incentiva aqueles que podem conhecer essa trajetória. Que Deus possa te guardar, te conduzir, que os seus propósitos se realizem, que os seus planos se materializem e que você possa contabilizar muitos momentos de felicidade
maiores do que os momentos de incerteza, de insegurança e de temor, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela amizade, por tirar uma hora e meia do seu tempo depois de um dia inteiro de labor para vir aqui bater um papo com a gente, trocar de ideia e dar esses 2 dedos de prosa. Obrigada a você, foi super gratificante, né? Apesar de eu não sou muito de falar, sou mais de escutar, né? Pelo meu jeito de ser, como um todo, pela minha própria profissão, mas super agradável, bate-papo, assim, leve, descontraído. Amo sua existência, você sabe disso. Obrigada pelas palavras.